Olá, olá a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso ciclo de lives com as mães do grupo Brasilidade. Hoje chegamos ao nosso 9º encontro e também ao nosso encontro de encerramento. Hoje a temática do nosso encontro é as impressões das educadoras sobre o olhar das mães para a língua de herança na família e na comunidade. No dia 15 de setembro, nós iniciamos os ciclos de lives com as mães que participam dos encontros presenciais do nosso grupo Brasilidade, Famílias com Filhos Plurilingües. E este ciclo teve como tema o olhar das mães para a língua de herança na família e na comunidade. Até agora nossos ciclos foram compostos por 9 lives. Nós tivemos 16 mães, com as quais eu gostaria de aproveitar e agradecer pela disponibilidade de cada uma delas, pelos relatos que elas deram em cada encontro e pelas trocas de experiências. Durante esses 8 encontros, que de hoje a gente ainda não sabe, nós tivemos mais de 4.500 visualizações, o que nos fez refletir sobre o interesse das pessoas e da importância dessa temática. Cada live que nós realizamos teve um tema específico que foi retratado nesse vídeo que a gente acabou de assistir. E a ideia hoje é resgatar algumas discussões que foram trazidas pelas mães durante essa nossa conversa nessas lives e também as nossas impressões enquanto educadoras em relação ao olhar dessas mães. Aproveito para lembrar que todas as nossas lives estão salvas na nossa página Facebook e também no nosso canal YouTube. Para começar a nossa conversa de hoje, eu gostaria de apresentar, embora eu sei que muitos já conhecem, mas eu gostaria de deixar um registro de apresentar a outra educadora, além de mim, que sou a idealizadora e educadora do grupo. Eu tenho uma parceira e eu gostaria de apresentar a Maria Rosa. Seja bem-vinda, Maria Rosa. Hoje você está do outro lado, que até agora nas lives você era a mediadora, e hoje você vai ser também convidada e educadora e mediadora. Hoje a gente vai fazer um pouco de tudo. A Maria Rosa, ela chegou até o nosso grupo, ela teve conhecimento do nosso grupo através de uma amiga que participava de um grupo WhatsApp aqui da região de Nápoles. E essa amiga falou com ela que existia o nosso grupo que trabalhava com língua portuguesa para as crianças. E como ela era educadora, poderia ser que ela se interessasse. Então foi aí que começou o nosso contato. E em setembro de 2018, Rosa participou do nosso primeiro encontro
e até hoje a gente continua essa nossa trajetória juntas, né? A Maria Rosa, ela é também italo-brasileira, de descendência. Ela vem de Belo Horizonte, Minas Gerais, e tem 4 anos que ela mora aqui em Nápoles. Desde 2018 ela está no nosso grupo, como eu falei anteriormente. Ela é mestre em educação, psicopedagoga, especialista em docência universitária e pedagoga. No Brasil teve experiência com alfabetização por mais de 10 anos, foi também professora universitária, coordenadora do curso de pedagogia, diretora pedagógica universitária, consultora educacional, mediadora literária, assessora pedagógica na Secretaria de Educação em Betim, Minas Gerais. E, recentemente, ela concluiu, né, o curso Ensine POU, realizado por Papo de Profs, sediado em São Paulo. Deixa eu respirar. Então, Rosa, eu gostaria de começar, Rosa, conversando com você, primeiramente agradecendo mais uma vez, né, por esse nosso encontro e por essa trajetória que nós estamos fazendo juntas com o Grupo Brasilidade, trilhando, né, pela manutenção e pelo ensino do POU. E para começar o nosso papo, eu gostaria que você contasse um pouco, né, como é essa sua trajetória no POU, como você tem se constituindo, você vem se constituindo na sua aprendizagem e nas trocas. Boa noite, para quem é de noite, boa tarde. Tá bom o som aí? Tá, né? Tá ótimo. Yara? Tá. Gente, primeiro eu gostaria de agradecer também a todas as mães que participaram das lives, a todas as pessoas que estiveram presentes conosco, que depois, né, deram uma olhada nas lives, os retornos que vocês nos deram foi muito significativo. E agradecer principalmente a minha grande parceira, o Yara. Nós realmente estabelecemos uma parceria e tem sido um trabalho muito, mas muito prazeroso. Um trabalho, assim, de parceiras de verdade. Às vezes ela pensa uma coisa, quando ela fala comigo, eu já estou pensando a mesma coisa. Então, a primeira coisa que tem sido o meu percurso nesse trabalho de educadora de português como língua de herança tem sido trabalhar parceria de verdade, planejamento junto, pensar. Nós duas ficamos pensando por muito tempo, assim, como que nós podemos fazer os laboratórios? Que temáticas? Que metodologia nós vamos utilizar para atrair essas crianças? Agora, a Rosa, a educadora, o currículo em si, não fala muito. Por quê? Porque por mais que a gente estude, a gente nunca sabe tudo. Então, quando eu ouvi falar em português como língua de herança, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, foi aí, em Nápoles. E aí eu comecei a mergulhar para compreender, para buscar conhecer, para melhorar a minha prática, porque eu tinha prática de educadora convencional, mas e a prática de educadora de português como língua de herança? Então, eu fui, a Uyara me deu muitas sugestões de leituras, e aí eu fui ler, eu fui conhecer outras iniciativas que aconteciam, e ela também me apresentou outras iniciativas, ela com toda esse jeito baiano, né, bem aberto, bem comunicativo, então isso me deixou à vontade. No entanto, o primeiro encontro foi de muito estranhamento, quando eu cheguei naquele ambiente da associação, com as crianças de idades não tinha ainda 2 anos, que era o bebê da Carla, com crianças até 8, 10 anos, que era o José, da Adriana, então eu tive um olhar de estranhamento. Não que eu não era habituada a trabalhar com a heterogeneidade, mas trabalhar uma heterogeneidade da língua de herança que tem uma especificidade, né, totalmente diferente. Então, a gente aprende o que nos toca, o que nos inquieta e o que nos conquista. Então, eu fui conquistada pela língua de herança, pelo POU. E hoje, onde eu ouço falar de POU, eu quero ir, eu quero estudar, eu quero aprender. Aprendi muito com a Uyara, com a Leila, com a Vânia e com outras pessoas no CEPOU. Aprendi muito com a Tereza, mesmo não conhecendo pessoalmente, e quando nós fomos participar do 4º CEPOU, então ali abriu todo um leque de possibilidades. Mas o que eu tenho aprendido muito mesmo
é com as crianças e com as mães e com as suas famílias. Porque eu, através da observação do comportamento dessas crianças, eu tenho me tocado e eu tenho pensado, preciso estudar mais sobre interculturalidade, por exemplo. Preciso estudar mais de metodologias, mesmo eu tendo sido professora durante muitos anos e professora universitária. Enfim, essa trajetória do Paul tem sido prazerosa, uma ação amorosa, segundo Paulo Freire, desafiadora, instigante e, mais ainda, despertada em mim uma curiosidade por conhecer mais e mais. Então, aqui a minha grande gratidão, principalmente ao Iara. E aí, a gente vai nessa busca constante de diferentes dimensões da nossa prática para a gente poder trabalhar o ponto. Bom, e é isso, Iara. Demais colegas. Bacana demais. Quem me acompanha, quem sabe, né, essa trajetória do Paul, falo das minhas colegas das minhas colegas de Paul que têm iniciativa, sabe da importância da gente ter parceiras que possam caminhar junto com a gente para a gente trocar, planejar, experimentar. E na nossa profissão, Rosa, independente da nossa trajetória, do tempo que a gente tenha, a gente está sempre aprendendo. Então, assim, é um aprendizado constante, tem sempre alguma novidade. Cada criança é um ser único, é um desafio único. E a gente precisa conhecer. Cada encontro é um encontro diferente, cada planejamento é um planejamento diferente. Então, assim, é importante a gente continuar a trilhar e aprender. Porque, embora eu já tenha estudado um pouco mais em relação ao Paul, eu sei muito pouco ainda, porque atualmente tem muitas pesquisas, tem muitas estudiosas, tem muitos livros sendo lançados, então é uma área muito nova e muito encantadora, né? E que bom fazer esse percurso com você. Agora eu vou aumentar um pouquinho, né, no nosso tema de hoje, agora que a gente já conheceu um pouco, né, do seu percurso conosco no Paul. Eu queria agora que você contasse um pouco. Um beijo, linda, você está sempre por aqui. Obrigada por estar aqui com a gente. Leila também, nossa parceira, nossa ajudante dos bastidores agora também. Obrigada, Leila. Rosa, eu queria agora que você contasse um pouquinho, porque para as mães, né, que toparam, que aceitaram fazer esse percurso, eu queria que você contasse um pouco de como nasceu essa ideia de propor essas lives com as mães, né? O que é que você imaginou? Você conseguiu atingir seus objetivos? Conta um pouco para a gente sobre isso. Essa ideia da live com as mães surgiu da ação de pensar, né? Então, nós começamos a pensar como que nós podemos trabalhar algumas temáticas que nós gostaríamos de trabalhar com as mães. E aí, nós pensamos assim, ninguém melhor do que as mães protagonistas para falar do lugar da língua de herança na família e na comunidade. E nós começamos a pensar em cada mãe especificamente da sua trajetória, do que ela já tinha contado para nós, do que nós já sabíamos e do que nós ainda não sabíamos. Então, a dúvida nos impulsionou a uma busca, pensar a forma de responder essas questões que nós observávamos, que nós escutávamos, muitas dúvidas, muitas questões trazidas pelas mães, e também valorizar a caminhada e experiência de cada uma, porque todas têm muito a nos ensinar. E aí, nós pensamos, né, naquela frase do Paulo Freire, quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Então, nós tivemos certeza de que as mães tinham muito a nos ensinar. E aí, nós começamos, né, a ideia das lives, e conversando com cada mãe, vinha a ideia assim na hora do título, e nós fomos colocando. Embora, no decorrer das lives, a gente foi vendo, assim, que um título entrava no outro, e muitas coisas se repetiam, mas, assim, foi muita emoção e muitas aprendizagens. As lives, os assuntos, os conteúdos, os depoimentos das mães superaram as nossas expectativas. A começar com essa frase, olha só de pensar a palavra Paul,
meu coração derreteu e pensei, é isso que eu quero para minha filha. Essa frase é sua, Uyara. Eu nem Claro que sabia. não foi dita tal qual, eu não coloquei, porque eu não queria que você soubesse. A Uyara é responsável por tudo isso, com certeza. Mas ela não é responsável sozinha. Então, na primeira live, foi com ela, no lugar de mãe. E ela lembrou, né, da parceria que ela estabeleceu com várias mães. Né? E aí, ela pensou não só na filha, tenho certeza, mas ela pensou o que poderia contribuir para manter e transmitir a língua de herança na comunidade, fora do ambiente de casa, porque ela já cultivava isso desde a gravidez, e outras mães também deram esse relato. Mas na live da Uyara, assim, eu estava revendo essa live e falei, gente, quantos conteúdos nessa live. Ela falou de política linguística, ela falou que antes da gravidez já falava e cantava com a sua filha, ela falou, né, que quando a filha foi para a escola, né, a preocupação dela, da vivência na comunidade, da alfabetização em casa, e ela falou das memórias afetivas. E ela falou que viver em comunidade no grupo, nos encontros, é como se a gente estivesse vivendo um pedacinho do Brasil e criando laços de identidade. E aí, uma outra coisa que a Uyara falou, que existe todo um legado, toda uma história, toda uma cultura, toda uma língua, toda uma riqueza que faz parte da gente e, de consequência, também da identidade de nossos filhos. E é verdade. E aí, uma das coisas que ela diz é isso, que esse legado, né, que nós somos responsáveis por essa transmissão e essa manutenção, mas que sozinhos em casa nós não damos conta. Nós precisamos do grupo, nós precisamos da comunidade, para que os nossos filhos possam vivenciar diversas práticas do uso da nossa língua materna e da cultura de herança. E tudo que a Uyara falou na primeira live foi acontecendo e desenvolvendo como se fosse um fio condutor com as outras mães, que foi, assim, de uma riqueza muito grande. Então, nós temos orgulho das nossas raízes. Outra mãe, assim como a Uyara, disse que desde que o filho era bebê, desde a barriga, desde a gravidez, o filho no seu útero, ela já falava com ele em língua portuguesa. E que ela queria, que era um desafio para ela, manter e transmitir a sua língua de herança. E aí, ela é uma mãe, assim, que pegava o trem, com carrinho de bebê, mas estava sempre presente nos nossos encontros. E ela disse que quando o marido, uma sogra ou qualquer outra pessoa nos intimidam ou nos proíbem de falar a nossa língua materna, estão arrancando de nós as nossas raízes, estão querendo tirar de nós a nossa história. E isso não podemos deixar. Olha que fala forte, né? Que fala de quem tem orgulho das suas raízes e quer, no país estrangeiro, valorizar toda a cultura do país na qual está criando o filho, mas também não permitir que ninguém lhe proíba de fazer essa transmissão, de transmitir a sua língua e a sua cultura. E nessa live dessa Carla, dessa mãe, teve até poesia, que o seu tio é um poeta, mandou e ela leu a poesia. Então, se alguém quiser, né, que a gente não vai ler agora, que é a nossa conclusão, mas foi uma live, assim, permeada, todas as lives, de poesia, de emoção, porque participar das atividades de grupo nos trazem lembranças da infância, resgatam a vontade de estudar, de ler, de pesquisar músicas, histórias, brincadeiras para fazer com o filho. Essa foi outra fala da Carla e de muitas outras mães. E aí, a Nádia, que foi uma outra mãe que participou também da live conosco, e nessa live teve muita emoção, teve muito choro, teve muito afeto, porque a língua de herança é a língua do afeto, né, gente? E aí a Nádia disse que ela começou a ver, ao participar do grupo, ela começou a ver que ela poderia brincar com a filha. Ela mencionou, inclusive, o celular, que ela falou, a minha filha fica brincando o tempo todo no celular, e participar dos grupos me fez ver
que eu posso brincar com a minha filha. E comecei a pesquisar no YouTube para enriquecer o meu conhecimento e aquilo que era trabalhado nos laboratórios para eu poder trabalhar com a minha filha. E ela disse que se sente renovada nos laboratórios, porque ela aprende coisas que ela não teve oportunidade de aprender no Brasil, de aprender quando ela era criança. E aí foi um chororô de emoção. E ela disse que fica feliz toda vez que ela vê uma criança, filha de brasileiro, falando português. E que ela deseja que a filha dela também comece a falar a língua portuguesa e já está falando, né? Porque a Nádia é uma mãe que incentiva, que diz que ela não quer voltar para o Brasil, mas ela ama a sua pátria e as suas raízes. E aí ela disse que, olha que coisa linda, olha que poesia, gente. A Sara Baia colocou até um comentário lá. O projeto, para mim, é como ninfas. Ninfas significa riqueza, felicidade, pureza, para molhar e não deixar secar as nossas raízes. Gente, isso foi poesia pura. Maravilhoso, isso foi saído do coração. Ela não leu em lugar nenhum, ela falou. Então, essa transmissão da nossa língua materna, que para os nossos filhos é língua de herança, ela deve ser natural. Falar em língua portuguesa em casa deve ser rotineiro. E os filhos respondem na língua em que eles se sentirem mais confortáveis. E na maioria das vezes, essa mãe, que é a Juliana, ela fala em língua portuguesa e eles respondem em italiano. E aí ela diz que é uma riqueza os filhos transitarem naturalmente por 3 línguas. Na casa dela é o napolitano, o português e o italiano. E que as crianças, olha aqui, as crianças têm mecanismos para aprender as 3 línguas tranquilamente, mas que nós não podemos forçar, tem que ser natural, pelo afeto, como muitas mães falaram, que lê história, que a Yara falou na primeira live, e todas as outras mães, que cantam, que brincam, que investem. Então, nessa mesma live, a mãe Luana, né, que é a mãe do Matia, ela diz que o filho dela tem um amigo japonês, e que ele transita tranquilamente, e que ela fala com ele também, só em língua portuguesa, e ele responde em língua italiana, sem nenhum problema. E que a relação com os parentes no Brasil é uma forma de manter o vínculo com a língua materna e com a sua cultura de origem. A Luana destacou, né, que o filho dela, quando foi ao Brasil, ele viajou com o tio de barco, e que isso marcou a sua memória. E toda vez que fala de férias, ele logo fala assim, é para o Brasil? E que quando ele faz desenhos, ele desenha sempre a bandeira do Brasil e o barco. Então, como a Yara disse na primeira live, isso ficou gravado na memória afetiva dessa criança. Então, esse contato com os parentes no Brasil é uma outra estratégia, né, para a transmissão e a manutenção da língua de herança. E aí, você quer que os seus filhos falem em língua portuguesa? O segredo é só falar, falar, falar. E participar de grupos, porque ao participar de grupos, nós nos sentimos em casa, falamos a mesma língua, brincamos, comemos juntos. E essa mãe, a Anitta, ela lembrou-se, né? Nós a conhecemos no piquenique Tupiniquim. E os seus filhos eram bem pequenininhos. E na live com a Anitta, ela fala, né, de mães que ajudam outras mães, que ela morou na Espanha e que ela via a colega dela brasileira falar com o filho dela só em língua portuguesa. E aí ela falou, quando eu tiver os meus filhos, eu também quero fazer assim. E aí ela falou o seguinte, que importante é estabelecer uma política linguística familiar, os combinados entre o pai e a mãe, para que as crianças possam transitar tranquilamente pelo ambiente ou multilingüe. Por quê? Porque a Anitta disse que os filhos dela, quando ela morou em Barcelona, os filhos falavam catalão e espanhol. Depois veio para a Itália, italiano. Português, porque ela combinou com o marido de falar, ela falar em língua portuguesa
e ele falar em italiano. E lá na Espanha, eles falavam catalão e espanhol. E eles têm contato com uma tia, que parece que é isso, cujo marido é de Londres. Então, eles transitam naturalmente por esses ambientes. E ela diz que antes de ir ao Brasil, eles falavam pouco a língua portuguesa, mas que ela ficou 4 meses no Brasil, e o contato deles com nativos que falam a língua portuguesa, que ela diz que em uma semana eles já estavam falando, e que, nesse tempo que eles ficaram lá, eles começaram a falar nordestinês. Achei super legal. Ela falou, falam a língua portuguesa, inclusive com sotaque. E aí a gente vai para uma outra mãe, que foi uma grande colaboradora do projeto, junto com a Uyara no início, a Liliane, que além de educadora, uma mãe, né, que ajuda muitas outras mães com a sua experiência, com seus filhos. E ela diz que eu quis colocar os filhos para participar do grupo, mesmo que em casa eles já sabiam e falávamos naturalmente a língua portuguesa, é importante que eles participem de grupo para criar a identidade ítalo-brasileira. A identidade se forma na comunidade. E aí eu achei tão legal quando ela disse assim, eu sei qual é o meu papel através do outro que me olha, que me vê, que me respeita, que me reconhece como membro da comunidade. Então, nós construímos a nossa identidade no grupo. Como a Uyara falou, eu não posso deixar a Uyara, que viveu 30 anos no Brasil, esquecer, mas eu vou incorporar toda a minha experiência do Brasil com a minha experiência italiana. E a nossa identidade, ela está sempre em processo de construção. E aí ela disse que ela sempre procurou ser uma mãe em português, que ela vai falar de acordo com os afetos e o que vem da alma. Se o que vem da alma é falar língua portuguesa, ela fala. E que os filhos respondem na língua que eles se sentirem mais confortáveis e sem forçar. Ela também repetiu isso. E disse que na casa dela, eles falam língua portuguesa, de repente eles mudam para o italiano, mas que é uma coisa muito natural, e que ela nunca estabeleceu horário, agora vai ser só língua portuguesa. Não. É uma coisa muito natural, que flui. E aí, a gente está quase terminando aqui, que tem uma mãe, eu quero que vocês me ajudem no tempo, que diz que quer que a filha conviva com outras crianças brasileiras, que falem a língua portuguesa, que aprenda brincadeiras que ela fazia quando criança, e faz questão de comprar livros, revistas brasileiras, para que a filha leia, fale e escreva em língua portuguesa. É um investimento, são as diferentes estratégias, né, que as mães utilizam para a manutenção e a transmissão da língua de herança. E ela diz que a filha dela transita muito bem pelas duas culturas, fala muito bem a língua portuguesa, tanto a língua italiana. Lembrou das atividades culturais, que o grupo lembrou de 2 atividades, do Jardim Cataventos e do Geraldo Peçanha, e ela disse que ser bilíngue abre as portas para os nossos filhos. E aí, tem uma mãe que diz assim, que na casa dela existe a presença de elementos culturais. Ela é uma mãe, essa mãe que eu falei anterior é a Cláudia, e a próxima mãe é a Ana Paula. Ela é mãe de 5 filhos, e no início dos encontros, a Uyara disse, que eu não presenciei, eu a conheci depois, que ela ia com 5 filhos e levava mais um monte de gente para os encontros. E ela disse que cozinhar é a herança brasileira que ela herdou da mãe, e essa herança a acompanha. E que na casa dela existe a presença de elementos culturais do Brasil, o sabor brasileiro através do arroz, do feijão, da farofa, do engrossado de carne com mandioca, e aí ela lembrou, inclusive, que ela falou assim, Rosa, e aí você falou que em Minas não chama engrossado, chama vaca atolada. Então, os diferentes vocabulários que permearam essas lives, não dá para a gente falar agora, só depois, né? Com calma, para a gente poder escrever. E a outra, essa mãe, que é a Ana Paula, também lembrou da festa de São João, que a primeira festa de São João foi na casa dela. Que no Nordeste fala festa de São João, em Minas a gente fala festa junina. Então, é a riqueza do nó da diversidade cultural
cultural, gastronômica, linguística, dos estilos de música, dos ritmos, que isso a Cláudia também falou. E a Cláudia e a Ana Paula disse que a comunidade é mais um suporte para os nossos filhos, para que eles percebam que eles não são os únicos que falam a língua portuguesa em um país cuja língua majoritária é a italiana. E a Ana Paula ressalta que os nossos filhos são muito felizes de viver em duas culturas. Então, gente, nessas lives foi uma riqueza de aprendizagens e de conteúdos, que como se a gente estivesse fazendo um curso com as mães, porque falou-se da construção da identidade que se dá com o outro e no grupo, das contribuições do bi, tri, plurilinguismo, falou-se da interculturalidade, das políticas linguísticas familiares, das estratégias para transmissão e manutenção da língua de herança. Então, não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão. E essas lives nos levaram, né, Yara, a muita reflexão e a muitas aprendizagens com vocês, mães. Então, a vocês, toda a nossa gratidão. E não terminaram por aí, né, as reflexões. Aí, eu quero saber agora da Yara. Yara, qual foi a sua impressão? Porque eu falei demais aqui, né? Qual foi a sua... E eu falei muito rápido para ver se dava tempo de... Bom, qual foi a sua impressão em relação às lives? Que agora é importante a sua leitura, o seu olhar. A Rosa fez um pouco o percurso das lives em que ela foi mediadora. E agora eu vou também fazer esse percurso nas lives em que eu tive o prazer de conversar com as mães. E para começar, eu gostaria inicialmente de dizer que foi assim muito bem aceita a proposta das lives. Quando a gente colocou no nosso grupo, as mães começaram a dizer sim, sim, vamos participar. Quando a gente entrava em contato com as mães para agendar, para planejar as lives, algumas diziam, eu tenho dificuldade de horário. Eu falei, a gente muda o horário, a gente se organiza, muda o dia. Algumas não podiam na segunda, a gente muda o dia, a gente tem. Mas, assim, foi muito legal essa vontade, esse desejo que as mães tiveram de contar, de compartilhar as suas vivências. Como a Rosa falou inicialmente, a proposta do grupo é essa. Desde que o Grupo Brasilidade existe, ele foi criado para compartilhar experiências, o que a gente aprendeu, o que a gente tentou, o que a gente vem fazendo, porque pode ajudar outras mães, podem ajudar outras famílias. E, assim, essa trajetória dessas lives costurou uma história do grupo, desses 3 anos e meio de percurso, quase 4, em março a gente completa 4 anos de grupo, que a gente não tinha muita noção, porque a gente vai vivendo as situações. Então, foi assim, não posso chamar um balanço, mas foi um apanhado das nossas primeiras construções, né, das nossas primeiras trajetórias. E a primeira live que eu tive o prazer de mediar, a live falava justamente de viver em mais de uma língua e em mais de uma cultura. E assim, foi muito interessante na fala das duas mães que participaram dessa live, tanto a Raquel quanto a Bartira, que todas as duas eram muito inseridas, muito bem inseridas na cultura, no país de acolhimento. Então, todas as duas eram muito bem inseridas na Itália e na cultura italiana. Mas todas as duas, por motivos diferentes, também sentiu a necessidade de se integrar. Eu lembro que Raquel começou contando que ela era muito bem integrada aqui, mas que chegou um momento em que ela despertou esse desejo, esse amor, quando ela teve contato com outra brasileira, que foi quando ela citou a Liliane, porque foi através do contato que ela teve com Liliane que aconteceu esse resgate, que ela teve essa vontade de ter contato com o Brasil, com as suas raízes identitárias. E ela fala assim, quando eu conheci a Liliane, ela me fez descobrir, de novo, esta vontade de falar português, este amor que a gente consegue transmitir entre a gente. Então, é interessante ressaltar isso, porque acontece que muitas mães ficam muito tempo distantes, ou geograficamente, ou até afetivamente, de contato diário. E quando elas têm essa possibilidade de resgatar, né, o que a gente chama dessa memória afetiva,
dessa raiz identitária, ela reacende toda essa chama dessa brasilidade que elas têm. Então, é no contato com o outro que isso acontece. E esse contato pode acontecer em 2 culturas, em 3 culturas, em 4 línguas, em 5 línguas. E aí eu me reporto agora a fala da Bartira, que a Bartira, ela tem 4 filhos, e eu, na live, inclusive, quando eu apresentei, eu falei que ela era muito engajada, tanto na cultura brasileira, como italiana e como napolitana, porque ela fala muito bem até o dialeto aqui. Então, assim, essa integração, ela é possível e ela é saudável. O que a Bartira falava era isso, que ela, na casa dela é uma festa, que ela tem contato com várias nacionalidades, que a família dela convive com essa riqueza, como ela mesma escreveu aqui um pouquinho antes, com essa riqueza cultural. E tem uma fala muito bacana da Bartira também, que ela falava sobre as questões da identidade dela, que mesmo ela sendo muito inserida, ela falou assim: eu levo sempre as minhas raízes aonde eu vou. Então é uma conexão que ela faz, que ela relata que o filho dela tá sendo, 2 filhos dela nasceram no Brasil e 2 nasceram aqui, mas ela diz que tem a preocupação, do mesmo jeito que ela apresenta elementos da cultura italiana, ela apresenta também elementos da cultura brasileira. Então são duas, como eu posso falar, são duas, como me ajuda, Rosa? 2 contrapontos aí. São 2 contrapontos que podem viver harmonicamente, que se completam, que se enriquecem. E foi um tema que a gente falou em diversas lives, isso, da riqueza de agregar outras culturas. E a nossa proposta, eu até falo algumas vezes, que quando a gente propõe fazer atividades da nossa cultura, a gente não tem intenção nenhuma de separar. A gente só quer viver esses elementos aqui também, que é o país que a gente, por vários motivos, escolheu para viver. E só que essa vivência, ela é também permeada de desafios, que foi o tema da outra live que eu gostaria de comentar agora, né? Desafios para o uso e a manutenção da língua de herança no meu contexto. E nessa live, a gente teve a presença da Adriana e da Miriam, e o relato da Miriam resgata muito isso, da insegurança, do receio de poder atrapalhar o nosso filho no percurso que ele está fazendo no país, nesse caso que o filho dela nasceu aqui. Então ela conta que ela começou estimulando o filho em português até o momento em que a professora disse que ele não estava conseguindo aprender, entender o italiano, e ela se preocupou, ela disse: será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que não estou ajudando meu filho, estou atrapalhando? Então ela conta todo esse percurso que ela procurou se informar e encontrar uma estrada para poder conhecer como ela poderia estimular o filho sem atrapalhar. Então, por um momento, ela preferiu não falar o português, até quando ela conta que ela teve conhecimento do grupo e começou a participar dos encontros. E nos encontros aconteceu um resgate, né, de segurança dela, de conhecer outras experiências, e um resgate também no filho, que teve um momento em que ele também teve resistência em falar. E aí ela diz, né, que é uma iniciativa, que ela está relatando a experiência que ela teve no nosso grupo, dizendo que é uma iniciativa que dá a possibilidade de ter contato com a língua, de ter contato com outras mães, de viver a nossa cultura, de sentir as músicas, as brincadeiras. Então, quando a gente começa a ter aquela vivência no grupo, que é uma vivência de família, tem um resgate afetivo das mães que reverbera para a família, que reverbera para o filho, para o marido, até para outros parentes, que eu me lembro que teve um período que nos encontros ela chegou a trazer a cunhada, o enteado, o sobrinho. E mesmo falando ainda de dificuldade, teve também a presença da Adriana nessa live, que a Adriana falava um pouco da questão de se perceber e de se orgulhar do que ela era, né? Um relato muito interessante também, muito emocionante essa live, que ela coloca questões de que
ela teve dificuldade em alguns momentos em se aceitar aqui com a sua cultura, né, com a sua brasilidade, e por muito tempo ela deixou, né, adormecido, vamos colocar assim, todos esses aspectos que faziam parte dela. Até que num percurso que ela fez com o filho, ela descobriu que essa não aceitação dela passava, né, refletia no filho. E eu não quero contar muito, porque eu espero que vocês possam visitar essas lives. E aí teve um momento que ela falou assim, que foi a frase que eu destaquei, eu sentia muita saudade, muita falta, e não tinha como me expressar. E com os encontros dos laboratórios, eu comecei a me abrir. Então foi no momento em que ela reencontrou o grupo, que ela disse, não, aqui eu posso ser eu, né? A Adriana, também brasileira, né? Expatriada, que mora atualmente fora do país de origem, mas que tem toda a minha bagagem cultural comigo e que posso transmitir isso para os meus filhos, né? Dando continuidade, né? A última live que eu mediei foi uma live que falava justamente disso, das nossas raízes. Dizia que as nossas raízes culturais, né, são pilares para a construção da nossa identidade, da construção de quem nós somos. E nessa live eu tive a presença da Rose e da Maria Luísa. E a Rose falava justamente das tradições culturais. A Rose, e juntamente com a Paula, são as responsáveis para organizar a festa de São João. Nós, do Grupo Brasilidade, somos colaboradores, mas elas que têm todo o trabalho de logística, de decoração, de organização. E assim, ela contava a importância dela fazer com que as filhas crescessem vivendo com aquela festa, que era uma memória muito boa que ela tinha da infância. E aí ela disse uma frase que eu achei muito forte, que ela dizia que tudo isso, né, todo esse desejo de fazer, de reproduzir, né, essas festas aqui, era porque nasce tudo do que eu vivia na minha infância. Então ela queria passar, né, toda essa vivência dela, todo esse afeto, toda essa memória que ela tinha das festas de quando ela era pequena. E ela tem conseguido reproduzir aqui, porque também na família dela aconteceu momentos em que as filhas tinham vergonha de ser também brasileira. E aos poucos ela disse que ela conseguiu resgatar esse orgulho, né? Resgatar essa identidade também e reafirmar, né, essa identidade. E para fechar, não por acaso, eu deixei a Maria Luísa, que foi uma live também muito emocionante, porque a Maria Luísa tem uma trajetória de descoberta da sua identidade, porque ela veio para cá, para a Itália, com 1 ano ou menos de 2 anos, então ela cresceu aqui na Itália, mas ela voltou, né? Ela fez um caminho ao contrário para conhecer as suas origens. Então, em muitos momentos ela fala em relação de como ela fez esse resgate da identidade, da importância dela conhecer também essa raiz dela afrodescendente, essa raiz dela baiana, brasileira, para poder compor essa Maria Luísa também italiana. Então, assim, tem passagens muito interessantes, e aí ela cita uma frase que fala de integração. Aí ela fala assim, para se integrar no lugar não é uma oposição de culturas, é um reconhecimento da própria e um acolhimento da outra, mas você não pode acolher se não souber quem você é. Então é isso que a gente tem procurado. A gente tem procurado conversar, se identificar enquanto grupo, porque quanto mais a gente souber, né, as nossas raízes, quem somos, é muito mais fácil a gente conviver com as culturas, com os valores do nosso país de acolhimento, que também é o nosso país, mas também com as nossas raízes, né, identitárias do nosso país de origem. Então, é conviver com as culturas, é conviver no grupo, é se fortalecer enquanto comunidade, é conviver com a nossa comunidade e com a comunidade local também. Porque os nossos encontros são abertos, as nossas festas tradicionais são abertas,
E acontece muito que as pessoas vêm participar. É de arrepiar mesmo, e é uma forte verdade. Então, assim, esse percurso, como a Rosa falou, nos deu muito mais do que a gente imaginava, né? As discussões e as reflexões foram muito, assim, profundas. E temos esses registros que reviver, né? Que nós assistimos nesses últimos 2 dias, todos esses encontros. Então, reviver essas emoções, essas experiências foi gratificante e fortalecedor também. Não só para nós enquanto educadoras, mas também nós enquanto grupo. E acredito também que para as mães, né? Enquanto referências para os filhos, para as famílias. Rosinha, eu não sei se você quer falar, vou fazer igual como você fazia nas lives. Se você quer fazer as suas palavras finais, porque nós estamos quase terminando. Não, Yara, eu acho, nós já agradecemos, realmente foi assim, como eu disse, momento de grandes, grandes aprendizagens, de muitas emoções, de conhecimento do outro, de respeito, né, e de construção de nossos vínculos, enquanto expatriadas. Não quero falar mais nada. Eu só quero dizer que a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas ela faz parte do processo de busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e fora da alegria. E essas lives, elas promoveram um encontro que aconteceu por meio da nossa busca e elas nos propiciaram grandes reflexões, grandes aprendizagens e a boniteza e a alegria de cada uma dessas mães que deram a sua contribuição com seus relatos. E agradecer imensamente a você, Yara, por ser a mentora e a criadora do grupo. E a Leila querida, que está lá nos bastidores, está sempre nos bastidores conosco. Então, reafirmar inicialmente aqui, porque a grande contribuição foram as histórias, foram as experiências. Então, o nosso agradecimento, eu falo nosso, Rosa, meu e seu, as mães que realmente aceitaram e se envolveram com esse encontro de lives. E quero agradecer também as mães que nos acompanharam, porque muitas mães nos acompanharam, como eu citei em algumas lives, né? As colegas de outras iniciativas. Exato, muitas colegas, as representantes, outras representantes de iniciativas da Rede Pro Itália estiveram presentes, outras iniciativas ao redor do mundo, podemos dizer assim. Verdade, desculpa aí, teve uma live que teve inclusive a professora Juliane Azevedo, uma das lives que eu fiz, achei muito linda ela participar com a gente. Então, assim, ela assistindo. Tiveram educadoras, estudiosas, pesquisadoras que, sem dúvida, tiveram um material rico, porque muitas das coisas que aconteceram aqui, a gente leu, a gente lê, né, em alguns artigos científicos, em alguns livros. Então, aqui foi uma prova viva dessa trajetória do Paul, do que é. Então, agradeço imensamente a todas as mães que participaram e as que também não puderam participar, porque, infelizmente, algumas não puderam participar por vários motivos, mas também eu agradeço porque são mães que participam da nossa família Brasilidade. E quero agradecer também as pessoas que nos assistiram, né, ao nosso público, que nos fez companhia, que compartilha esse conteúdo, porque a ideia realmente é divulgar. Quanto mais a gente divulgar, mais a gente pode ajudar outras pessoas, outras famílias que vivem em realidades plurilingües, binacionais. E quero agradecer também a Leila, que nesses últimos encontros tem sido a nossa técnica, está nos dando esse suporte nos bastidores. Muito obrigada, Leila, por esse seu apoio, por essa sua parceria, que Leila é uma parceira também de Paul, daqui da Itália. Enfim, então eu lembro mais uma vez que esses encontros estão todos salvos nas nossas redes sociais. Desejo uma boa noite, boa tarde, um bom dia para todo mundo
E continue seguindo as nossas iniciativas, que em breve virão mais surpresas. E tem um vídeo final, não? Sim, agora a gente encerra com o vídeo final para vocês.